as filhas de Jacó, a mulher de Judá, Tamar, a esposa de Potifar, Estênia. Nós temos mulheres fabulosas, grandes mulheres de fé e grandes mulheres de nem tanta fé assim. Vamos começar em Gênesis 34 com a difícil jovem Diná. Ela é a 7ª filha de Jacó e Lia, a única que temos o nome. Não podemos simplesmente ignorá-la. Não sabemos se foi um rapto, se ela consentiu com um casamento futuro. A palavra em hebraico para essas filhas de Jacó que o confortavam pode ter sido suas filhas de nascimento, mas também podem ter sido suas netas ou podem ter sido suas noras. Ele já tinha muitas nessa época. Estamos um pouco incertos sobre quem eram e ao olharmos outros textos antigos... Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que tenta construir fé duradoura em Jesus Cristo ao iluminar e defender nossas escrituras. E hoje vamos olhar Gênesis 37 a 41. Como parte do meu comentário, gosto de focar nas servas, nos haréns e nas heroínas, e temos 7 mulheres fabulosas nestes capítulos. Na verdade, nós pulamos alguns capítulos entre a lição passada e a desta semana. Não quero deixar de falar de Diná, que está em Gênesis 34. Vou falar um pouco sobre ela. E depois falaremos sobre as filhas de Jacó, a esposa de Judá, Tamar, a esposa de Potifar, e temos algumas mulheres fabulosas. Grandes mulheres de fé e grandes mulheres de nem tanta fé que quero cobrir hoje. Vamos começar em Gênesis 34 com a difícil jovem Diná. Ela é a 7ª filha de Jacó e Lia e a única que temos o nome registrado. Não dá para não falar dela. E também, em suas histórias, somos apresentados a outras filhas de Jacó e filhas da terra. Eles se inserem na história dela, tudo de Gênesis 34. Ela era provavelmente adolescente quando Jacó se estabeleceu em Canaã, perto dos heveus. Ele está adjacente à cidade que se tornaria a cidade de Siquém, mas Jacó compra um campo dos habitantes locais. Ele arma suas tendas e começa a construir um altar. Ele chama o nome de El Elo Israel, possivelmente significando, você sabe, poderoso é o Deus de Israel. É um nome lindo. E temos essa história trágica. Nós não sabemos se a história é um rapto, se ela estava consentindo com um futuro casamento. Mas nós sabemos que os casamentos eram arranjados e que o dela não foi arranjado pelo pai dela. E isso foi muito difícil. Então nos é dito em Gênesis 34 que Diná sai para visitar as garotas da região. E enquanto ela está lá, o filho do monarca, e estas são pequenas cidades. É provável que seja mais parecido com o prefeito da vila ou algo assim. Mas um dos líderes da comunidade vizinha realmente se encanta por ela e dorme com ela, a desonrando. Mas ela não volta para casa. Ao chegarmos no fim do Velho Testamento, você é considerado adulto aos 12 anos e meio. Aos 12, você não é mais menor. E então a ideia de que se ela está por conta própria saiu para visitar as moças que viviam na região, pode ter sido um casamento futuro consensual. Mas não parece que os irmãos pensaram assim. E é assim que Jacó descobre que sua amada e pequena 7ª filha de Lia foi abusada, ele espera para falar com seus filhos e eles agem precipitadamente. Agem de um jeito que Jacó fica chateado e não sabe. A maioria conhece a história. Diz, não podemos permitir que se case com você, pois não são da nossa fé. Vocês não são circuncidados. Então os irmãos combinam de circuncidar todos nesta vila. E, de fato, enquanto os homens estão com dor excruciante e temos exemplos de circuncisão de textos antigos em arte e outros lugares. O versículo 24 da seção 34 diz: todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Todos concordam em trabalhar com Jacó e sua família em se tornar vizinhos. Eles estão dispostos a passar por isso para ter os casamentos entre eles. Mas, infelizmente, 2 dos irmãos, pelo menos, o segundo filho de Lia, Simeão, e o terceiro, Levi, são totalmente desonestos. Eu acredito que é assassinato premeditado.
que os leva a entrar na cidade e matar todos os homens que estão sofrendo com suas circuncisões. Sabe, esta era um procedimento muito fatal para um homem adulto nesta época. Cerca de 50% de fatalidade, segundo um livro que li, mas não é fácil. Foi excruciantemente difícil ler o que Simeão e Levi fizeram. Mas diz no versículo 29, algum tipo de sequestro e saque. Diz, todas as crianças e saquearam o que restava na casa, as esposas e as crianças. Então estas filhas que haviam se tornado amigas de Diná, agora tiveram que assistir não apenas ao assassinato de seus irmãos, pais e namorados, mas agora elas também estão sendo raptadas. É o que o texto diz agora. Eu não sei se isso é literal ou foi editado depois, mas é absolutamente trágico. E Jacó, o patriarca, expressa sua raiva de seus filhos. E ele diz, sabe, até os vizinhos vão pensar que cheiramos mal. Sabe, não é só o que isso fez com eles, mas toda a comunidade terá um problema agora. Essa é uma história trágica. Não ouvimos mais sobre o que aconteceu com as outras pessoas da vila raptadas, os pequenos e as esposas, nem o que acontece com as moças. Nem nos é dito como Diná reagiu. O estranho para mim, a razão pela qual eu disse que não foi só sequestro ou estupro, é porque Diná permaneceu na casa de Siquém durante todos esses arranjos. Diná nunca sai para falar com o pai dela. Diná nunca sai. Mais cedo, quando os homens estão sendo circuncidados, ela não aproveita essa oportunidade para correr para casa para os pais dela. Agora, talvez, como muitas vezes acontece no mundo antigo, ela estava com muito medo. Ela estava muito ameaçada e não conseguia agir. Eu não sei. Mas só quando os irmãos mais velhos voltaram, depois dos 3 dias da circuncisão, depois de todo esse tempo, é que ela volta para casa. Portanto, temos muitas dúvidas sobre este relato, e é lamentável ver pessoas boas cometendo atos tão terríveis. Nenhum de nós está imune a perder o controle com ira, permitindo que ela nos domine. Então quero seguir para a próxima história. Há uma linha interessante, porém, em Gênesis 34, sobre as filhas de Jacó. Ele tem várias filhas. Eles queriam se casar com elas. Então, parece que não só neste relato em 34, mas também quando se pensa que José foi morto pelo pai, aprendemos mais sobre outras filhas de Jacó que vêm confortá-lo. Temos muitas informações sobre os filhos de Jacó, mas só algumas referências a essas filhas. Continuando em Gênesis 37, a história evolui sobre José sendo vendido ao Egito e Rúben tenta protegê-lo. Judá tenta vendê-lo e ele é vendido ao capitão da guarda à casa de Faraó. E então, os irmãos inventam outra história atroz sobre um animal feroz o ter devorado. Neste ponto, José tem 17 anos quando inicia essa jornada e Jacó fica completamente arrasado com a notícia da perda de seu filho. Em Gênesis 37, versículo 33, diz: "É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. E em reação à sua tristeza, suas filhas se aproximam." No versículo 35, lemos: "E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado." Sabe, Jacó estava em uma posição horrível, mas a palavra em hebraico para essas filhas de Jacó o confortando. Pode ser as filhas biológicas. Podem ter sido suas netas. Ou podem ter sido suas noras, porque ele já tinha muitas nessa época. Estamos um pouco incertos sobre quem eram. Olhando outros textos antigos, bem posteriores à Bíblia, Joséfo, na época do Novo Testamento, diz que havia outras filhas. O testamento dos 12 patriarcas nomeou as 4 filhas. Temos o Targum de Jonatas, que também alegou essas filhas. Temos fontes extrabíblicas dizendo que Jacó tinha outras filhas. A próxima mulher no texto está em Gênesis 38, versículos 2 a 5 e o 12. E descobrimos que, quando Judá se mudou da casa de seus pais e se casou com uma mulher cananeia, e ela era filha de Suá. A filha de Suá, em hebraico, é Bazua. Então, às vezes, é Bazua,
Às vezes é a filha não nomeada de Suá. Mas ela deu a Judá 3 filhos que viveram até mais velhos, 3 filhos em idade de casar. Lembre-se, a maioria das mulheres começava a ter filhos muito cedo, mas perdia a maioria deles no primeiro ano de vida. E então pelo menos mais um terço quando completavam 10 anos de idade, é o que os antropólogos sugerem sobre o mundo antigo. Portanto, o fato de ela ter tido 3 filhos, cujos nomes e história conhecemos, não implica que ela teve apenas 3 filhos. Mas seu filho primogênito, faleceu logo após seu casamento com Tamar. Isso está em Gênesis 38, versículo 7. E naquela época havia a lei do levirato, na qual, se a esposa morresse, o próximo filho deveria se casar com ela, cuidar dela e levantar descendência para a herança de seu irmão mais velho. Mas não foi isso que aconteceu. Isso causa o problema. Tamar se esforça para cumprir essa lei. Ela chega a um extremo difícil de acreditar, mas cumpre essa lei literalmente. Então, quando o segundo filho, Onã, não quis seguir até o fim e gerar descendência, ele estava disposto a quase ir até o fim, mas não o suficiente para gerar filhos. E ele morreu. A Bíblia diz que o Senhor o matou. Essa é uma interpretação que não sei se concordo. Mas o filho mais novo, Jacó, disse: ele é muito jovem, não pode casar com ela ainda. Agora, Tamar talvez fosse apenas alguns anos mais velha que ele. Geralmente a moça é mais nova, mas a idade dele, acho que é porque Jacó teme que Tamar esteja matando os filhos. Para saber mais sobre o casamento levirato, veja Deuteronômio 25, versículos 5 a 10. E está escrito lá: assim como nos lugares onde está escrito em mais detalhes fora dos textos bíblicos que são considerados literatura sagrada pelos judeus, que se os irmãos não cumprirem a obrigação, o sogro pode cumprir esse dever uma única vez. À medida que continuamos, aprendemos um pouco mais sobre a esposa de Judá em Gênesis 38, versículos 2 a 5. E descobrimos que após a morte de seus 2 filhos mais velhos, ela também morre. E Judá passa por um período de luto, e então ele decide sair com um amigo para uma experiência de tosquia de ovelhas. E enquanto ele está lá, ele e seu amigo estão em um local novo, longe de onde são conhecidos. E Judá se aproxima de uma mulher, que ele acredita ser uma prostituta. Na verdade, Tamar descobriu onde ele ia. Ela soube o que acontecia. Ela sabe que ele tem medo dela. Ela sabe que o terceiro filho já pode procriar, e Judá não o deu a Tamar. Então, ela se coloca em uma posição para cumprir o casamento levirato com seu sogro, Judá. E ela se disfarça. Na verdade, vou ler aqui. São os versículos 15 a 19. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Naquela época e naquele lugar, as prostitutas cobriam o rosto. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? E a conversa continua e Tamar diz: se você não pode me dar a cabra agora, você tem que me dar algo agora mesmo. Deixe comigo o seu selo pessoal, ela diz. E ele diz: ok, eu te dou meu cajado, mais algumas coisas, sabe? Então ela segue adiante. Ela tem o cajado dele, ela fica com o cordão dele. Eles chegam a um acordo e Tamar fica grávida. Depois que ela se vai, ela volta para casa, tira o véu de prostituta, veste as roupas de viúva de novo. E 3 meses depois, Judá descobre que Tamar está esperando um bebê, e ele aparece e diz que ela deveria ser morta. Em Gênesis 38, 24 a 26, diz: tragam-na para fora e queimem-na. Aí Tamar diz: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Claro, Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu. Este duplo padrão para homens e mulheres está errado, e o próprio Jesus o denuncia. Mas neste exato momento, Tamar encurralou Judá e ele pede desculpas e assume de bom grado a posse destes bebês. E ela tem gêmeos. E me parece que eles estão um pouco prematuros, porque o primeiro deixa o braço sair. E em Zera, eles colocam um laço escarlate vermelho nele.
mas isso é incomum em bebês de 9 meses, pois eu era enfermeira em parto e obstetrícia. E isso é geralmente para partos prematuros, mas ambos os filhos nascem. Ambos os filhos vivem, Pérez e Zera. E a posteridade de Tamar através destes 2 filhos não é apenas registrada em Gênesis, mas também no livro de Ruth e no livro de Crônicas. E então, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Tamar é a linhagem pela qual nosso Salvador, pai adotivo, através da qual vem a linhagem de José. Então, temos este período de 800 anos entre o parto dela e o momento em que chegamos ao rei Davi. Mas ela é a ancestral de Davi. Ela é uma figura importante. E por que a temos até mesmo na importante genealogia do nosso justo José? Eu penso que temos situações muito incomuns, em parte para paralelizar com a situação incomum de Maria e José também, como tipos de Cristo, como aqueles que estão preparando o caminho para o Salvador do mundo. As próximas 2 mulheres sobre as quais quero falar são a esposa de Potifar e Ana. Então, bem-vindos de volta ao Egito, onde estou provavelmente na 15ª dinastia. Não tenho certeza se estamos falando da dinastia Hicsa, esses governantes semitas estrangeiros chamados de reis pastores, mas parece se encaixar possivelmente neste período. Seja a 15ª ou a 16ª dinastia. Não sei se é a 17ª ou a 18ª, mas é mais ou menos entre 1700 e 1500. E estamos no Egito bíblico. E a dinastia Hicsa. Eu, pessoalmente, sinto que a razão pela qual muitos estudiosos bíblicos apreciam a sobreposição com José vindo para o Egito e a dinastia Hicsa é porque ambos teriam sido governantes estrangeiros. E faz um pouco mais de sentido. Independentemente da dinastia e de quem são os governantes, quero falar sobre Gênesis 39, a esposa de Potifar. Ela é uma das adúlteras mais famosas do Velho Testamento, mas esta esposa de Potifar tinha uma esfera de influência muito grande por causa de seu poderoso marido. Ao lermos o relato de Gênesis, José é descrito como trabalhador, inteligente, ele é bilíngue, ele lê e escreve em várias línguas, ele é muito bem-sucedido, bem afeiçoado, ele é bonito. E parece que ela o está seduzindo pelo menos 2 vezes. Então, em algum momento entre 17 e 27 anos, de acordo com Gênesis 37 a 41, temos as idades dele lá. E tudo isso está no meu material de apoio e nos meus slides se você estiver assistindo. Mas por alguma razão, sua atração imprudente por ele muda quando ele recusa a segunda tentativa dela de seduzi-lo. E ela fica tão zangada que inverte os papéis deles e alega que ele mentiu e que ele está tentando violá-la. E esta trágica história termina com José sendo preso e nunca mais ouvimos falar desta mulher perversa. Mas ouvimos falar da esposa justa de José, Asenate, e ela é casada com José. O casamento foi provavelmente arranjado depois que ele estava no trono ao lado do faraó, trabalhando como seu braço direito com o sacerdote Dió. O Senhor abençoa a união deles, e ela consegue ter 2 filhos durante os 7 anos de fartura. Mas o nome dela é interessante se voltarmos às raízes dele. Não só ela é filha do sacerdote, mas tradicionalmente esta área adorava o deus Sol, Ra. E então algumas pessoas dizem, talvez ela fosse, já que o nome dela diz que pertence a Neith, que era uma das deusas mães criadoras primordiais no panteão egípcio, mas parece que ela se converte. Eu, pessoalmente, sinto que Asenate se converteu à religião do marido, e isso é o que a maioria das mulheres fazia. E, além disso, seus 2 filhos, Manassés e Efraim, tornam-se líderes na adoração de Jeová. Eu presumo que sua língua materna era o egípcio. Eu presumo que ela começou a aprender um pouco de hebraico, ou pelo menos quando seus 2 filhos foram criados na comunidade entre seus primos. Eles aprenderam nessa direção. Mas em poucas gerações, seus descendentes se tornam a 2ª maior tribo numérica em Israel. E são seus 2 filhos que recebem estas belas bênçãos de seu avô Jacó.
aquela promessa de que terão grande posteridade e serão grandes líderes, e a posteridade deles se torna o povo do livro de Mórmon. É aqui que a família de Leí e Sarai entra. Agora, se você quiser voltar e olhar alguns dos escritos apócrifos, há um livro chamado José e Azenate, que vem de cerca de 200 anos antes de Cristo. É a época em que os judeus estavam realmente lutando com como um homem justo como José poderia se casar com uma pagã de uma tribo pagã. Mas eu sinto que dentre essas mulheres, Azenate e Raabe e outras, temos tantas convertidas. Até Ruth é uma convertida aos caminhos de Jeová. E eu acho que nós não só temos a bela mensagem de que a posteridade dela são estes dois filhos justos, mas a posteridade dela também é Josué, o profeta Samuel, a profetisa Débora, Miqueias e, claro, Joseph Smith Sr. Essas grandes mulheres preenchem o texto, mas precisamos tirá-las na história. Então sou grata por esta oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu amor por essas figuras menos conhecidas, porque em todas elas nós encontramos exemplos de pessoas que são reais, que enfrentam lutas e coisas difíceis. E espero que, ao buscarem o Messias, vocês busquem seu Salvador, seu Redentor. Ao estudarem as Escrituras este ano, deixo isto em nome de Jesus Cristo. Amém.